Olá. Segundo o IBGE, 30% dos deslocamentos diários no Brasil são feitos a pé. Em São Paulo, ser pedestre é desafiador. A cada ano, 100 mil pessoas se machucam nas calçadas esburacadas por falta de manutenção ou reforma, ou com inclinações e pisos inadequados. Uma carta produzida pelo Grupo Temático de Mobilidade Urbana prevê ações em espaços paulistanos usados pelos chamados caminhantes. Entre elas, a melhoria dos passeios públicos e a criação de calçadões nas áreas com comércio predominante. Uma política de mobilidade para pedestres pode ser incluída no Plano Diretor Estratégico do município, que tramita na Câmara de Vereadores. E este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje, com os nossos convidados. O economista Joseph Barat, coordenador do Núcleo de Estudos Urbanos da Associação Comercial de São Paulo, e o educador e cicloativista Arturo Alcorta. Muito obrigado pela presença dos dois aqui nesse programa Assembleia Debate. Joseph, todos nós somos pedestres? Todos nós, em algum momento do dia, somos pedestres, mesmo aqueles que acham que são apenas automobilistas. Em algum momento, eles têm que sair do automóvel e andar a pé. O que acontece é que a maioria das pessoas não tem noção, não tem consciência da sua condição de pedestre. Ou seja, não dá importância à necessidade de conforto que a pessoa precisa ter numa grande cidade, numa grande metrópole, de se deslocar a pé. Caminhar pela cidade é um direito? Sim, é um direito e até um dever, mas vamos ficar com o direito. Não é só a questão da qualidade da calçada, mas é uma questão do ambiente que você se utiliza para caminhar. Isso é extremamente importante. Então, você tem que ter uma calçada boa e você tem que ter uma cidade que te convide a caminhar. A questão da pichação, por exemplo, é um problema seríssimo, porque diminui o número de pedestres caminhando. O número de carros circulando diminui, se for muito alto o número de carros. Eu sou ciclista. Tá? Ciclista em cima da calçada é um crime contra o pedestre, porque ele acanha o pedestre, ele assusta o pedestre, mesmo que ele se comporte bem. Em suma, é uma sequência de coisas, uma sequência de situações e não só a questão da calçada. A calçada aqui no Brasil é cross-country, é treinamento cruzado de vários esportes. É outra coisa, pula, agacha, dobra o pé, outra história. Joseph, você compartilha da opinião do Arturo? É um problema de todas as cidades brasileiras essa questão das calçadas danificadas, esburacadas, mal feitas, mal reparadas? Inexistentes em muitas situações? Olha, sem dúvida nenhuma, é um problema de todas as cidades brasileiras que, evidentemente, se torna mais grave nas grandes metrópoles, né? O que nós temos que ver é que há pelo menos 60 anos nós estamos seguindo um paradigma de urbanização que é absurdo. Ou seja, a cidade ela não é feita para as pessoas, ela é feita para o automóvel. Quer dizer, o grande Deus, o grande bezerro de ouro, né, adorado pela população, é o automóvel. Não há nenhum compromisso do urbanismo brasileiro com as pessoas. O que acontece é o seguinte, ou se muda esse paradigma, ou as cidades continuarão assim e até ficarão piores. Por quê? Não há possibilidade de você melhorar as condições de circulação de pedestres com iluminação precária, com arborização precária, com a situação das calçadas absolutamente hostil ao pedestre. Semaforização errada. Exatamente. Quer dizer, a falta de condições de segurança até na travessia das ruas. Então, isso tudo contribui para um estado de tensão que é realmente absurdo. É claro que a gente também não pode colocar uma questão dessa magnitude numa confrontação, o automóvel versus o pedestre, ou o automóvel versus o ciclista, ou o ciclista contra o pedestre. Não é isso.
é saber exatamente o lugar de cada elemento desse na composição urbana. O Brasil é um país que tem bons arquitetos, mas não tem urbanistas. O urbanismo brasileiro é muito fraco, ele tem uma herança muito ruim das cidades coloniais portuguesas. Então, é tudo muito precário e a precariedade ela passa a ser a regra, a norma e não a exceção. Quer dizer, nós estamos sempre vivendo em ambientes precários e eu não falo aqui só de ocupação de áreas de risco, não falo apenas de favelas, eu falo das próprias zonas mais prósperas da cidade, elas também são precárias, se a gente for raciocinar em termos de conforto urbano. Ou seja, o sujeito chega de automóvel num determinado destino, que pode ser de trabalho, pode ser de lazer, em algum momento ele tem que andar, circular sobre uma calçada, mas ele não se dá conta da absoluta falta de conforto que ele tem, inclusive em regiões mais prósperas da cidade. O deputado Gerson Bittencourt, do PT, que é integrante da Comissão de Transportes e Comunicações aqui da Assembleia Legislativa, ele destaca a dificuldade que as pessoas têm para saírem dos seus locais, da sua casa, do seu trabalho, da escola, até o local de pegar o transporte público, seja o ônibus ou seja o trem. Vamos ouvir o comentário do deputado. Em primeiro lugar, é correta essa interpretação da mobilidade urbana. A mobilidade urbana é todo o deslocamento da sua casa até o trabalho, até um local de estudo, o local de saúde, o local de lazer e o retorno, independente se ele está utilizando um transporte público, um transporte coletivo ou transporte individual, ou até mesmo fazendo o deslocamento por um meio não motorizado, como a bicicleta, os cadeirantes, o próprio pedestre. Então, a visão de mobilidade urbana que você está colocando aqui, na minha interpretação, é uma visão correta e ampla. O que nós temos percebido? A avaliação do usuário em relação ao transporte público, ela tem 3 itens que são os principais. Tempo de deslocamento dentro do ônibus, a superlotação do ônibus e, sobretudo, o deslocamento da sua casa até o ponto de ônibus, até uma estação do metrô ou da CPTM. E ela identifica a população, o usuário, identifica alguns problemas. Em primeiro lugar, nesse trajeto de casa até um ponto de ônibus ou estação de trem. Em primeiro lugar, problema de segurança, assaltos, escuridão. Segundo lugar, problema de acessibilidade, calçada sem qualquer tipo de acessibilidade. E aí não impacta só no cadeirante, impacta também nas pessoas idosas, muitas vezes impacta nas mulheres que fazem o seu deslocamento com salto alto. Nós temos vários exemplos de pessoas que sofreram acidentes, especialmente idosos, mas não só nesse deslocamento. Então, nós precisamos pensar a mobilidade urbana de forma ampla e precisamos cuidar desses espaços de deslocamento de casa até um ponto de ônibus, uma estação, dando segurança, dando acessibilidade, dando uma calçada em condições de uso para todas as pessoas, de uso e, obviamente, com segurança. Arturo, nessa linha de raciocínio do deputado Gerson Bittencourt, quanto a condição das calçadas reflete no bem-estar das pessoas no dia a dia? É muito simples, ele citou cadeirantes, então vamos citar pessoas com deficiência física e deficiência de mobilidade. Tá? Isso nós estamos falando 17% da população brasileira, sendo que 14% são pessoas com deficiência física. Você vê alguma dessas pessoas circulando na rua? Teu filho vai para a rua? Teu filho brinca na rua? Você tem crianças brincando em áreas nobres? A distorção que a gente tem é total e absoluta. Ele está muito correto no que ele fala, o Bittencourt está muito correto no que ele fala, eu só discordo de uma coisa, ele citou ônibus, 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 ônibus. Desculpe, é tudo. Tá? Na realidade, tem que se pensar em todos os modais com o mesmo valor, ou seja, se acertar a balança da importância de cada um e da funcionalidade de cada um, tá? E fazer com que essas funcionalidades se cruzem
não só na questão da utilização do espaço urbano, mas nos elementos de vida dele. Tá? Eu tive que fazer um trabalho para treinamento de motoristas de ônibus. E eu acabei descobrindo uma coisa que é surpreendente. A coisa que o motorista de ônibus mais odeia no trabalho deles são os passageiros. Então, desculpe, a distorção é total. O motoboy é inimigo do motorista, mas o motorista sem o motoboy não consegue viver, porque no escritório não consegue fazer funcionar. Tá? O ônibus agora virou o centro de tudo. Tá? Se tem que fazer uma entrega de carro, não se faz, ou então de VUC. Em suma, precisa pôr em equilíbrio uma cidade, como ele diz, tá? Que tem suas bases na Idade Média, tá? E que tem como exemplo máximo de civilidade uma outra coisa que é muito parecida com a Idade Média, que é um castelo chamado shopping center. Tá? Então, a distorção é muito, muito grande. Dentro desse shopping center, os motoristas, que não se dizem pedestre, porque andar é coisa de pobre, caminham livremente num chão espelhado. Não é louco? Joseph, o Arturo destacou o termo, a expressão civilidade. Em que medida, a boa qualidade das calçadas é sinal de civilidade de uma sociedade, é sinal de... indica o desenvolvimento humano daquela sociedade? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que andar em calçadas seguras, como eu disse antes, com boa iluminação, boa arborização, bom calçamento e bom acolhimento ao pedestre, representa um estágio civilizatório, né? O Brasil é um país que tem contradições muito fortes, né? De um lado, a gente percebe um desejo de se tornar um país moderno, mais civilizado, mas, de outro lado, a gente percebe também, nessa contradição, retrocessos nesse processo civilizatório. É como se houvesse um desejo de tornar a cidade melhor, comparativamente com cidades que já alcançaram esse estágio de civilização, mas, ao mesmo tempo, há retrocessos em que as autoridades públicas são incapazes de compreender que a cidade é feita para pessoas. Né? A cidade é feita para que as pessoas possam usufruí-la. Se a cidade é um ambiente hostil, o comportamento das pessoas será também hostil. Não é à toa que São Paulo é uma cidade violenta. As cidades brasileiras são violentas. A estética urbana brasileira é violenta, ela é agressiva. Então nós não vamos esperar que o comportamento da população urbana brasileira seja um comportamento plácido, harmonioso de uma cidade da Escandinávia ou do Canadá. É um problema muito sério, as pessoas não se dão conta de que essa falta de conforto, essa falta de civilidade, essa falta de acolhimento às pessoas nas grandes cidades está gerando uma cultura de violência. Você está na TV Alesp, este é o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje, a mobilidade para pedestres nos grandes centros. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Você está na TV Alesp, este é o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje aqui no estúdio, mobilidade de pedestres. E agora com a presença de mais um especialista, o Eduardo José Daros, presidente da Abrasp, Associação Brasileira de Pedestres. Seja bem-vindo, Daros. Muito obrigado. Qual é o papel das calçadas? Nós compreendemos esse papel? Bom, primeiro, calçadas designam um espaço limitado, né? Para mim, o espaço público você tem que falar, não calçadas. Calçadas surgiram em função de quê? Surgiram primeiro por questão de fedor lá na Idade Média, jogavam fezes, urina lá na janela, e aí começaram a surgir as calçadas. Depois os cidadãos andavam a cavalo, que sempre o homem tem esse costume, né, de querer andar sempre mais rápido, né? Às vezes até para fugir dos problemas, não tanto para resolvê-los.
E aí o que acontece é que as calçadas foram surgindo. Em algumas cidades, até modernas, eu estive estudando na Califórnia em 1950, já meio século mais, e lá eu via, não tinha calçada em várias áreas, já era a civilização do automóvel. Mas só que o cidadão que estava dentro do automóvel, ele era uma pessoa que surgiu na cultura de respeito a si próprio, aos outros, mais integrado, apesar que o faroeste não era bem assim, né? Mas, no geral, mais respeito a si próprio e aos outros, então tinham uma série de mecanismos que permitiam você andar sem calçada mesmo, cruzar, levantar, pisou no chão, parava os caras e tal. Então, calçada não é gaiola pedestre, calçada para ele andar com conforto e segurança e dar condições dos automóveis circularem, que nós precisamos numa cidade grande, de transporte de passageiro, motorizado, a pé lá da periferia, que não dá. Cavalo não dá, tem que vir de ônibus, né? E aí precisa espaço para o ônibus, precisa espaço para o automóvel, tudo isso. Então, não há uma definição, não é uma hierarquização. Então, eu não gosto muito de falar, senão viram aqui uma espécie de palestra, o sujeito não vai com a minha cara, daí já desliga. Então, é preferível uma bate-bola, eu prefiro responder perguntas mais sucintas. Então, calçada é o nosso meio do pedestre, de todo mundo sair de casa, mas mais importante é o que você falou com relação à socialização. Ora, ponha-se nas condições da criança. A criança, ela é praticamente uma escrava, não no mau sentido, no bom sentido, amada pelos pais, mas é uma escrava. Amada pelos pais no sentido de possibilitar a seu filho, a sua filha, né, aquelas condições de desenvolvimento de potencialidade, de felicidade, de entendimento, de confiança em relação ao meio que vive. Enfim, é uma figura protegida dentro da casa. Ela pode ficar assim o resto da vida? Não. Eu já vi várias pessoas irem para a prisão quando prende alguém, né, durante anos dentro da casa, né, dando de comer, dando sol, dando todas as condições. Então, a criança, ela tem que ter a liberdade. E essa liberdade começa a ser imposta pelos pais, em função da parte social também, porque nos Estados Unidos, por exemplo, não tem muro, as crianças andam pela grama ali, vão de uma casa para outra e tal. Nossa, tem muro, a minha casa tem 1,80 m. Eu tinha uma cerca elétrica, minha mulher disse, mas isso é uma barbaridade. Coitado dos gatos. Né? Aí alguém recomendou para eu pôr em cima do muro uns negócios, mas tão feio, que espeta as pessoas, né? Imagina se alguém, por erro, meter a mão ali, se fere todo. Quer dizer, realmente, você falou, né? É uma idade média, onde o senhor feudal tinha atribuições bem mais interessantes, ele protegia. Os muros são bonitos daqueles castelos, tinha uma paisagem lá de cima, né? E a Idade Média agora ela vai caindo para dentro da casa, porque você não se contenta em fechar o muro, você fecha as portas, mas eu estou vendo teu olhar que o tempo passa e as conversas podem ficar muito longas. Mas a criança precisa se socializar a partir de uma certa idade, senão ela fica difícil, ela não se desenvolve. É uma criança atrofiada. É uma criança que vai fazer, num concurso que houve, na Dersa, muitos anos atrás, sobre o andar e se movimentar no espaço público, tinha 2 grupos de desenho. Escola pública era criança amassada em automóvel, fumaça, essas coisas. Criança de classe média e alta com a cabeça para fora da janela. Quer dizer, isso aí é uma... Vamos... Deixa eu só fazer um ponto em cima dele. O Darcy está muito certo quando fala a respeito da questão da utilização do espaço público e não querer definir calçada. Tá? A cidade mais moderna, o que está surgindo como cidade hoje em dia, e começou na Holanda e está se espalhando pela Inglaterra e algumas cidades da Alemanha, alguns outros países, tá? Eles estão tirando tudo, eles estão pegando os lotes lindeiros, as casas, as residências, os comércios daí para fora, e a rua é uma coisa só. Não tem poste, não tem semáforo, não tem espaço determinado para o carro, não tem espaço determinado para o pedestre, ou seja, é um espaço de convivência. Isso a gente vai chegar inevitavelmente, inclusive aqui no Brasil. Isso é o ponto civilizatório, que é exatamente o que ele está falando. Ouça. Eu não vou ver isso, porque essa história aí... Quando nós vamos chegar, daydream, você está sonhando, Arthur. Aqui no Brasil vai chegar Não, logo. eu acredito que sim, e eu digo...
Eu ponho uma coisa, existe um exemplo, ele deve conhecer bem, porque ele já trabalhou com transporte, que é a Estação Barra Funda. E é um caso internacional. Estação Barra Funda, você tinha duas situações. Você tinha a linha da CPTM, que tinha um serviço, não era precário, mas era simples, não tinha a qualidade do metrô, e as pessoas passavam uma catraca e entravam dentro do metrô. Tá? E em cima tinha filmagem que mostrava o comportamento da população dentro da CPTM e do metrô, que você deve conhecer esse caso, né? E virou caso internacional, tá, de como é importante você manter a qualidade das coisas. Para influenciar no comportamento. No comportamento, tá? Sim, Que é crucial, porque aí você influencia de comportamento de todo mundo. As pessoas tinham um comportamento agressivo dentro da CPTM, entravam dentro do metrô e aí a bola baixava imediatamente. As pessoas se transformavam, todos os níveis sociais, como civilizados. Então, eu acredito efetivamente que se qualquer projeto de reorganização da cidade e do espaço público for feito em cima de base chamado qualidade, eu acho que a única solução para esse país chama-se qualidade, daí você começa, em alguns pontos, a ter situações que você vai ter o espaço aberto com tudo se misturando. Até no Brasil. A Política Nacional de Mobilidade Urbana não faz qualquer referência às palavras, aos termos pedestre e calçada. O deputado Hamilton Pereira, do PT, comenta. Na realidade, as cidades, sobretudo as cidades polo, de regiões administrativas, regiões metropolitanas, elas estão crescendo de uma forma a privilegiar a máquina. Então, estão se tornando cidades dos automóveis, né? Os espaços todos privilegiam o automóvel. Você tem os postos de gasolina, você tem os estacionamentos, você tem os lava-rápidos. E é sintomático que, numa grande avenida, surge um buraco e rapidamente ele vai aumentando. Também rapidamente as pessoas denunciam aquilo e também rapidamente a prefeitura, o poder público, cuida de ir lá e tapar aquele buraco e tal, porque aquilo lá está incomodando os motoristas, está incomodando aqueles que se deslocam através de automóveis, né? Entretanto, as nossas cidades, as calçadas possuem muitos obstáculos, rampas, degraus, buracos, por que não, né? E parece que os gestores públicos, os prefeitos, enfim, não se preocupam tanto em eliminar esses obstáculos para as pessoas que caminham a pé, para os pedestres, né? Então é sintomático também que nós vejamos no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, não é? Pouca referência ao pedestre, né? Que é o ser humano que deveria ser privilegiado, não é verdade? Então, infelizmente, é fruto desse desenvolvimento desenfreado e, por que não dizer, até de forma aleatória, sem planejamento, que nós verificamos hoje nos grandes municípios, nos grandes centros, como disse, de região administrativa, região de governo, região metropolitana. É isso, nós estamos vendo grandes centros voltados para o automóvel, para a máquina e não necessariamente para o usuário, para o ser humano. Joseph, como é que você avalia essa fala do deputado Hamilton Pereira nessa questão? O Plano Nacional de Mobilidade não cita os termos calçada e nem pedestre, quer dizer, a mobilidade urbana não leva em consideração o pedestre? Eu concordo inteiramente com o que disse o deputado. Eu já havia mencionado isso no primeiro bloco do nosso programa. Eu acho que realmente não só as ações públicas são voltadas para os automóveis, como o urbanismo brasileiro é muito ruim, né? É muito primitivo ainda comparativamente a cidades do mesmo porte que tem, por exemplo, São Paulo. Mas o que eu gostaria de dizer também é que não me surpreende uma política nacional de mobilidade urbana não se referir ao pedestre. Porque a preocupação maior do governo, principalmente do governo federal, é conceder isenção de imposto de IPI para os automóveis, é manter fixo o preço da gasolina, é de estimular o consumo do automóvel com créditos de 18, 24, 36 meses. Ou seja, o objetivo do governo é aumentar
a frota de veículos do país, é dar sustentação à indústria automobilística. O governo federal, evidentemente, ele olha para o futuro pelo retrovisor. Ele está olhando para a década de 80, ele está olhando para os sindicatos de metalúrgicos do ABC. A indústria automobilística está sendo favorecida por uma visão absolutamente distorcida da realidade atual. Ora, olhando pelo retrovisor, a coisa mais importante que tem no Brasil hoje é a indústria automobilística dos anos 80. Mas nós estamos em 2014. O mundo está evoluindo, as perspectivas são outras, as possibilidades de geração de valor industrial está vindo de outras fontes, está vindo do conhecimento, está vindo da alta tecnologia, está vindo de softwares, de inteligência, e não necessariamente do automóvel, que é um artefato industrial. Então, acho que essa distorção, eu volto a repetir, ela não me surpreende, porque seria até surpreendente se, a essa altura dos acontecimentos, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, se fizesse uma referência ao pedestre, à segurança, à iluminação, à arborização, conforto, calçadas, a mobilidade do homem com seus próprios meios. Você falou na estação do metrô, e é uma coisa interessante, o metrô ele tem ele criou uma cultura, né, de respeito a uma propriedade pública que oferece conforto ao usuário. Essa que é a verdade. Mesmo com as estações sobrecarregadas, mesmo com a pressão da demanda, enfim, o metrô ainda tem essa consideração. O que é curioso é que você constrói uma estação de metrô que custa uma fortuna e todo o entorno da estação, o acesso à estação, é precário. Quer dizer, você tem um nível de conforto dentro da estação do metrô, na plataforma do metrô, mas você não tem um nível de conforto para chegar à estação do metrô. O que falta às autoridades públicas brasileiras é uma visão abrangente das coisas. Cada um pensa somente no seu pedaço. A limitação intelectual é gravíssima, porque quem pensa no metrô não está pensando na acessibilidade pela calçada. Quem pensa no trem não está pensando no ônibus. E quem pensa no ônibus não está pensando numa parada de ônibus, que é um horror, não é? Arturo, na linha da crítica do Joseph em relação ao Brasil incentivar a política automotiva, a indústria automotiva, desculpe, mas, por outro lado, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, o trabalho de priorizar as faixas de ônibus com transporte público, há críticas deste lado de incentivar a indústria automobilística e há críticas do outro lado de incentivar as faixas de ônibus, ou seja, o transporte público. Como é que fica? Bom, primeiro que eu acho estranho eles estimularem Deixa eu começar de uma outra forma. A primeira reunião de cidades do mundo, tá, para resolver problema de utilização de transporte público, espaço, foi em Nova York em 1896 para resolver o problema de excremento de cavalo nas ruas. Desde 1896, as cidades se reúnem de tempos em tempos, curtos, tá, para discutir experiências e ver o que troca. Desculpe, aqui no Brasil, nós somos inteligentes, eles são os imbecis, tá? Porque nós seguimos por um caminho, eles seguem por um caminho completamente diferente. O Daras falou uma coisa muito interessante. Eu vou trazer o teu ano 80 para os anos 50. Nos anos 50, o valor... Desculpa, eu queria um pouco para frente. Eu estou com os anos muito curtos, não o tempo. E eu acho que olhar muito para trás essa história, nós temos que ver o que vamos fazer daqui para frente. Daqui para frente. Só para concluir o raciocínio aqui. Então que tem 10 minutos. Vamos lá para os anos 50. Então vamos lá, vamos para frente. Então vamos por exemplo, a questão da bicicleta, que está sendo posta. Por que ela está sendo posta no mundo? Ela está sendo posta porque ela diminui a velocidade do trânsito, diminuindo a velocidade do trânsito, ela inclui pedestres e pessoas com deficiência física ou de mobilidade. Essa é a intenção. E reorganiza as cidades. Tá? Essa é a intenção. Tá? Agora, para você fazer todas essas coisas, você tem que ter um plano de longo tempo para as cidades. Isso não existe.
Quer dizer, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, entulharam todas as cidades, puseram todas as cidades em colapso e agora vai se falar em ônibus? No mesmo espaço do carro? Desculpe, eu não consigo entender. A nível de macro... Se você não pode incentivar a indústria automotiva, se você não pode incentivar o transporte público... Você, na realidade, o que nos pensa é o seguinte, a cidade ou a vida do pedestre é fruto de macroeconomia. E macroeconomia, você pensa daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, o valor agregado de São Paulo, por exemplo, é uma brutalidade para a economia brasileira. Tá? Se não for pensado o valor agregado em todos os sentidos, inclusive qual é a influência de você zerar imposto em cima da vida do pedestre, você não consegue resolver os outros problemas. Você não consegue. Desculpe, é um conjunto de coisas. Então não é que se estimula uma coisa, desestimula outras. Não é isso. Desculpe, a forma de pensar a vida das pessoas dentro da cidade inexiste. O que a gente está fazendo aqui no Brasil inexiste. Porque não faz sentido nenhum. Este é o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje, mobilidade de pedestres. Mais um intervalo, voltamos em seguida. De volta com o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. Mobilidade de pedestres é o nosso tema de hoje. Daros, por que Brasília é o único local do país onde se respeita o direito de preferência do pedestre? O que acontece lá que não acontece no restante do Brasil? No Brasil? Bom, fizeram uma campanha efetiva, multaram os que não respeitam, efetivamente, e aquilo é uma ilha da fantasia, aquilo lá é só embaixador, aposentado, funcionário público, é um nível, quer dizer, os problemas foram todos para a periferia. Brasília não é uma cidade, é uma espécie de Zona Sul, Copacabana, Ipanema. Eu, quando fui morar no Rio, eu dizia, você mora onde? Na Zona Sul, Zona Norte? O Antônio de Castro, que é amigo nosso, falecido, ele disse, os caras não fala assim, a moça vai ficar sem jeito, ela não vai poder, porque ela mora na Zona Norte. Quer dizer, morar na Zona Norte é um pecado. Morar na periferia nem se fala. Então, são ilhas da fantasia. O Copacabana é horrorosa porque o Getúlio dá dinheiro para os amigos dele, a juros que já tinha um pouco de inflação, construíram todos aqueles edifícios grudados um no outro, um ventila, aquilo lá virou um inferninho. O Bará foi secretário de transporte, sabe disso. Não tem lugar para todos os automóveis. Então, vamos para o futuro. O futuro é o seguinte, não ficar olhando por aí. Nós temos automóveis, e muitos automóveis, e precisamos dos automóveis. É um direito que o cidadão tem de usar uma tecnologia que não agrida o meio ambiente, porque os nossos automóveis ditos em congresso, que eu assisti agora, são muito piores do que os automóveis vendidos no exterior que o Brasil exporta. Agora, por que isso? Por que um país como esse aceita isso? Porque é um país de ignorantes. Nós somos um continente. Quando você fala, por exemplo, que o Brasil, eu não sei o que vai acontecer no Brasil, eu não sei nem o que vai acontecer no meu bairro. Eu vou tentar ver se no bairro nós conseguimos trocar 10 metros por 2.000 metros. Quer dizer, se você conserva a sua calçada bem 10 metros e tem 2 quilômetros de calçada, todos fizerem o mesmo, o que é que acontece? Nós temos 2.000 metros. Fazer eles se convencer, depois fazer a prefeitura entender que ela não é dona da cidade, não dialoga com a cidade. É um sonho, não sei de onde, eles não têm indicadores nenhum. Não têm indicadores, eles dependem de meia dúzia de funcionários que se escondem atrás do balcão, porque eles não sabem o que está acontecendo na cidade. A cidade está alheia a tudo. Quando fazem projetos, de repente reúne-se um grupo, como aconteceu recentemente. Aqui vai passar o corredor. Não, aqui não passa. Não vai passar, daí vai ficar gritando, queima pneu, não sei o quê. Não passou o corredor, é mais ou menos assim. Gritou mais, ganhou. Ficou quieto, leva pau. Agora, o que fizeram, o que continuam fazendo? Periferia, distribui a serra, deixa que invada, tudo. E aí, depois o que o cidadão vai pedir lá? Asfalto e ônibus. Só que o ônibus chega lá, no fim da linha está vazio quase, porque aquele último cidadão lá no fim do mato conseguiu, por influência política, porque seja, que o ônibus chegasse lá. O ônibus não é para funcionar, para entregar cidadão na casa.
ele tem que se agrupar. E quanto mais pobre, mais adensado tem que ficar. Por quê? Para ter condições de distância e custo de transporte que seja compatível com a renda dele. E o automóvel pode ir longe, mas vai pagar pelo uso da via. Agora, vocês esqueceram um detalhe. Nós estamos numa crise de segurança infernal. No meu bairro, eu saio a andar à noite. Ontem eu saí, não cruzei com ninguém. Você diz, novela das 9, novela das 8, novela das 10. Não. Ninguém mais tem coragem de sair na rua sozinho. Por quê? Porque a motocicleta, ela não está tipada para identificá-la. O automóvel não está tipado. Sabe quais são os veículos da violência? Não é o revólver. O revólver, ninguém usaria a pé. Aliás, usam, mas ele pega logo ali na esquina, pelo parente do morto, viu o tiro, vizinho, tal. Por que o automóvel e a motocicleta... A bicicleta, tem alguns filmes italianos que mostram, né, o pessoal roubando o outro de bicicleta. Mas a motocicleta é o instrumento ideal para matar e fugir. O matador vai atrás armado, o outro vai na frente, ele é obrigado por lei a pôr aquele capuz, que na realidade ele está se omitindo sobre a sociedade, e hoje está aí espalhado na cidade. Se tiver com uma bolsa, com dinheiro, o sujeito encosta a moto, o outro pula, encosta o revólver, tira o dinheiro e... o que é que ela faz? Vai usar celular? Em relação à conservação de calçadas, a manutenção normalmente é de responsabilidade do próprio munícipe. Será que essa regra deveria ser mudada e essa atribuição deveria ser da prefeitura? Veja o comentário do deputado Gerson Bittencourt. Nós temos vários exemplos de prefeituras que desenvolveram, eu fiz isso lá em Campinas, desenvolvemos atividades, ações para melhoria das calçadas. Mas muitas vezes, muitas não, na maioria das vezes, essas intervenções são em um determinado local, em uma determinada rua, num determinado local do centro da cidade, e isso é muito pouco para o tamanho das nossas cidades. É importante e temos que reconhecer essas ações de melhoria das calçadas, mas é muito pouco. Nós precisamos ter calçadas em todos os lugares, calçadas com qualidade e acessível. E o que nós percebemos? Enquanto essa responsabilidade cabe ao munícipe e o poder público municipal só fiscalizar e autuar, nós não temos resultados positivos de uma forma geral, em qualquer administração, em qualquer partido político. Penso que uma das alternativas a serem atribuídas é que a prefeitura, que essa responsabilidade fique a cargo da prefeitura e, evidente, a prefeitura faça a cobrança do munícipe pela realização daquela obra. Alguém pode me dizer o seguinte, e é verdade, isso já é previsto na legislação municipal da grande maioria das cidades, e é verdade mesmo, só que a prefeitura ou as prefeituras têm dificuldade depois de fazer, primeiro, de aportar recursos para fazer a calçada, porque já tem poucos recursos, e segundo, depois de fazer a cobrança, descontando junto do IPTU ou de um outro carnê especificamente, ações na justiça e assim por diante. Então, acho que nós precisamos resolver essa parte da legislação em definitivo das cidades, que as prefeituras adotem. Nós não precisamos ter calçadas belas com mosaico, com ladrilho, em todos os lugares. Nós podemos ter calçadas, e nós fizemos muito isso, você vai para Paris, você encontra a calçada que é de asfalto, que é de concreto queimado, escovado e assim por diante, e as pessoas fazem o seu deslocamento com acessibilidade e com segurança. Então, eu acho que nós precisamos pensar também alternativas mais baratas para as calçadas, onde o poder público possa utilizar um instrumento mais em conta e que possa atender a cidade como um todo. Eu dou um exemplo. Se nós pegarmos o que cabe ao poder público, prefeituras e governo do estado, grande maioria das calçadas dos próprios públicos municipais ou estadual, a gente vai ver que não são acessíveis, que não são calçadas pautadas pelo padrão da acessibilidade, da segurança, da qualidade do produto, do equipamento ali instalado. Joseph, a manutenção, a conservação das calçadas deveria deixar de ser responsabilidade do munícipe e passar totalmente para a prefeitura? E quais seriam as alternativas baratas de conservação dessas calçadas? O deputado Gerson Bittencourt destacou que as prefeituras não aguentariam fazer, teriam que cobrar, enfim, do munícipe por essa manutenção.
Eu entendo o que o deputado está falando. Ele tem razão no que ele diz no seguinte aspecto. É um absurdo uma grande metrópole não ter uma padronização das calçadas. Não importa se a manutenção é feita pela prefeitura ou pelo munícipe. Isso é menos relevante. Onde a prefeitura puder fazer, ela faz. Onde ela não pode fazer, o munícipe faz com alguma forma de incentivo. O que ele não pode fazer é cada um fazer a sua calçada. Quer dizer, você tem calçadas de paralelepípedos que são boas para a circulação de cavalos, de jumentos, mas não de pessoas, tá certo? O sujeito acha que aquela calçada é a que ele deve botar na frente da casa dele. Então, cada um faz a sua calçada, de preferência para o automóvel, né? E você anda um trecho de 200 metros, você vai encontrar 10 tipos de calçadas diferentes. Quer dizer, isso é um absurdo. Eu acho que há soluções de baixo custo. As calçadas nas grandes metrópoles, embora o Dário não queira que se faça comparações com outras cidades, mas nós temos que fazer, nós temos que ter um parâmetro de estágio de civilização. São calçadas de concreto, de cimento, não há por que fazer calçadas de pedras portuguesas, ou de ladrilhos, ou de azulejos, não tem sentido isso. Calçada é calçada, que dê conforto para o sujeito poder andar. Não é? Senão a calçada ela se torna um desafio para o pedestre. Você falou que viram uma espécie de cross-country, treinamento cruzado. Quer dizer, o sujeito já anda inclinado porque a inclinação da calçada é para o automóvel. Ele já tropeça porque o calçamento é para um cavalo e não para um ser humano. Então, isso é um absurdo. Eu acho o seguinte, há determinadas vias urbanas onde há uma grande concentração de comércio, onde há uma grande concentração de circulação de pessoas, como a Avenida Paulista, por exemplo, onde eu acho que a prefeitura pode assumir o papel realmente de implantar e conservar aquele calçamento. E na maioria das calçadas, o munícipe assume essa responsabilidade desde que tenha um projeto para essa calçada. E eu vou mais adiante. Todas essas ocupações irregulares de terrenos em São Paulo, inclusive em áreas de risco, também tem que ser uma responsabilidade da prefeitura. Ou seja, o mínimo que se pode fazer num loteamento popular, numa urbanização precária, é dar um mínimo de condições de projeto, de padrão habitacional, para que, já que é uma autoconstrução, que eu acho até louvável, o sujeito faça a sua própria casa, mas faça dentro de um parâmetro mínimo de segurança. Então, é disso que nós estamos falando, quer dizer, são papéis que você não pode transferir integralmente para o contribuinte, para o munícipe, e papéis que o munícipe pode assumir com responsabilidade. Arturo, vamos sair da calçada e vamos atravessar a rua, vamos atravessar a avenida. A faixa de pedestre é necessariamente uma faixa de segurança? E tem mais, dependendo da largura da avenida, você vai atravessar na faixa de pedestre com o seu semáforo de pedestre e não dá tempo. Você não consegue, são 2 lances, você para no meio da avenida, na hora que você vai atravessar do outro lado, o semáforo já abre para os carros e você fica no meio do caminho. O Código Brasileiro de Trânsito, até a reforma, era um código rodoviário. Ele passou a ser um código urbano. E esse código urbano ainda foi escrito em cima da visão da dinâmica do automóvel. Tá? Eu bato uma coisa com relação a pedestres e ciclistas, que é o seguinte: o projeto viário das ruas, principalmente a questão de sinalização, de geometria e sinalização, é feito para o fluxo dos automóveis. Isso prejudica violentamente pedestres e ciclistas e, em vários casos, é responsável pelos acidentes e pelas mortes. Tá? Nós temos um corpo técnico em várias cidades que é ótimo para dar fluxo, mas deprimente para manter as pessoas seguras, com conforto e com prazer. Arturo, você está com a palavra, o tempo do programa está terminando, 30 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema. A questão da calçada, a questão da calçada precisa ser posta com realidade. E realidade é uma coisa, nós somos seres biológicos que têm hierarquia. Nós necessitamos de uma hierarquia e de exemplos.
As cidades brasileiras não têm nem exemplo para servir para o cara que está na periferia ou quem está em bairro bom, tá? E nenhuma ordem de padrão. Terrível. Daros, bem objetivamente, 30 segundos, sua conclusão sobre o nosso tema. Eu acho que a gente devia olhar para dentro. Nós temos, sim, exemplos. O Brasil é um continente. Curitiba pesa erros, eu já apontei muitos erros havidos lá. É um exemplo de uma estruturação urbana adequada, ao nível nosso de pensamento e de possibilidade de convivência, mas é um ambiente cultural diferente. Tão diferente quanto da Europa seria em relação a algumas cidades brasileiras. Curitiba seria em relação a outras cidades dentro do Brasil. São cidades completamente diferentes daquilo. Nós temos pedacinhos da Europa espalhados por aqui, temos pedacinhos da América do Norte espalhados por aqui, nós temos África espalhados por aqui, nós temos de tudo. Joseph, para sua conclusão, 30 segundos. Olha, em 30 segundos o que eu poderia dizer é o seguinte, eu volto àquela minha afirmação inicial de que a calçada, a circulação de pedestres, o respeito ao pedestre, corresponde a um estágio civilizatório da humanidade, né? Você repara que em cidades africanas, por exemplo, não existe calçada. Em cidades mais desenvolvidas existem calçadas amplas que favorecem a circulação, o comércio, a vida da cidade. Nós estamos num estágio intermediário. Como disse o Daros, em alguns lugares somos África, em alguns lugares somos Europa. No conjunto do país, a situação ainda é bastante precária, né? Eu acho que é necessária uma mobilização, uma conscientização da população para entender que a cidade é um local de convivência, é um local de harmonização de interesses e, portanto, essa convivência tem que levar a níveis mais elevados de conforto. Eu quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate, na TV Alesp. Hoje nós falamos sobre mobilidade de pedestres. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tema.